Aqui nós temos o escoamento e todos os seus fluxos, né? A infiltração, interceptação, evaporação, interceptação na copa das árvores também nós temos, né? Na superfície das folhas, e aí quando intercepta na superfície da folha, volta na forma de água que evapora ou evapotranspiração. Já a segunda fase, nós temos a continuidade da precipitação. É como se nós continuássemos a questão passada e aí o que é que ia acontecer ao longo do tempo? Ia chegar uma hora que aquela precipitação ia exceder a capacidade de infiltração. A capacidade de retenção da vegetação é esgotada e a água ela cai sobre o solo. Capacidade da infiltração, a parte infiltra no solo, depois do solo saturado, começa o processo de escoamento superficial. Isso aqui acontece naquele exercício se a precipitação começasse a ficar maior que a taxa de infiltração. E aí começa a haver percolação na direção dos aquíferos subterrâneos, que é o que a gente viu lá na aula de infiltração também. Isso aqui é a segunda fase do escoamento. Então, vocês vejam que aqui não há mais interceptação. Por quê? Porque essa capacidade ela foi excedida, tá? E aí começa a haver escoamento superficial, subsuperficial, são esses dois aqui. Porém, a gente ainda não sabe se vai ter escoamento subterrâneo ou não. Mas esses dois escoamentos, que são escoamentos rápidos, né, nas camadas superficiais do subsolo, eles começam a alimentar os rios, principalmente os rios que são, a gente chama de efêmeros ou intermitentes. Por fim, a terceira fase, que é quando a precipitação acaba, o escoamento superficial começa a reduzir em termos de volume, a evaporação e a infiltração continuam sempre a retirar água da vegetação e também das poças das superfícies que são mais baixas, né, da superfície do solo. Pronto, aqui é a nossa terceira fase. A evapotranspiração e a interceptação, elas continuam acontecendo. A minha infiltração, ela começa a, digamos assim, estabilizar, e o escoamento subterrâneo é quem predomina dentro de todos os escoamentos. Então, o superficial e o subsuperficial, eles se anulam nessa terceira fase. Eles vão tendendo a se anular, vão reduzindo até se anular. Então, aqui nós temos a questão da sazonalidade influenciando essas fases de escoamento. O semiárido, como vocês sabem, é essa zona que abrange aqui o interior do Nordeste, chegando até o norte aqui de Minas Gerais, onde nós temos uma região climatológica bem atípica em relação ao restante do país. Nessas regiões, a água subterrânea costuma estar em camadas muito profundas do subsolo, bem abaixo do leito dos rios. Aí isso faz com que a maioria dos rios eles sejam intermitentes ou efêmeros, ou seja, o rio ele só é recarregado enquanto durar a contribuição aqui do escoamento superficial. Quando vai chegando na terceira fase, o meu rio ele fica seco. Então, por isso a necessidade de vocês conhecer esse fenômeno para construção das barragens. Por isso que tem tanta barragem nessa região aqui. Só tem fluxo dos rios quando chove. É justamente por causa dessa questão da calha, que é muito, o lençol freático, que é muito profundo. Por que esse lençol freático é muito profundo? Porque nem sempre toda chuva vai gerar percolação. Percolação é a alimentação do lençol freático.
Não é infiltração, é percolação, que é quem alimenta, é o fluxo nas camadas mais profundas, que faz com que muitas vezes essa percolação ela não aconteça muito frequentemente, porque as chuvas elas não são muitas vezes intensas suficientes para isso. Então, o lençol freático ele vai sendo recarregado muito lentamente, muito raramente. E ainda a gente tem outro problema nessa região. Como eu tenho pouco escoamento superficial, né, eu vou ter uma necessidade muito grande da retirada de água de poços, o que agrava mais ainda a situação. Muitas vezes em regiões de zona rural, o abastecimento é todo feito por meio de poços, o que torna ainda essa questão da profundidade do meu lençol freático mais ainda problemática. Ok? Então, daí se dá a importância de construir barragens na região do semiárido. Então, nós temos aqui duas teorias, né, o processo ortoniano e o processo doniano, os quais eles foram idealizados, fundamentados, para explicar o modo que ocorre o escoamento superficial. O ortoniano, ele considera, né, que o processo de geração do escoamento por excesso de precipitação em relação à capacidade de infiltração do solo. Exemplo, se uma chuva com intensidade de 30 milímetros por hora, é a mesma relação que a gente fez na questão passada, vocês lembram, né? Então, eu fiz aquela questão justamente para introduzir já esse novo assunto para vocês. Essa aqui é a intensidade da chuva, 30, atinge o solo cuja capacidade de infiltração é 20 milímetros por hora. Uma parte dessa chuva se transforma em escoamento superficial. E essa chuva que se transforma em escoamento superficial, ela é numericamente igual à subtração entre a chuva e a infiltração, ou seja, 30 menos 20. Todo mundo entendeu? Esse é o processo que a gente vai focar durante esse assunto. É o processo ortoniano. O processo duniano considera que o escoamento superficial é quase que totalmente originado pela parcela da precipitação que atinge as zonas de solo saturado. Solos saturados são normalmente encontrados próximos à rede de drenagem, onde o nível do lençol freático está próximo da superfície. Alguém poderia explicar aqui esse processo duniano? O escoamento só vai acontecer em zonas saturadas. Exatamente, que são aquelas zonas que estão próximos a lençol freático, que é justamente que estão em terrenos mais baixos, próximas à altura do lençol freático. É isso que o processo duniano diz. Ele leva em consideração, é uma hipótese, dependendo da bacia. Se for uma bacia com alta declividade, faz sentido. Mas se for uma bacia plana, não faz muito sentido, não. Então, nós temos aqui fatores que influenciam no escoamento, como a gente falou em várias coisas, né? Eu vou só citar para vocês. Com certeza, o fator climático mais importante é a precipitação, mas não só a precipitação em si, em termos de lâmina, né? Quanto precipitou. Mas a gente se preocupa com relação à distribuição, quanto ela durou e, consequentemente, a sua intensidade. Vocês notem que lá naquela questão que a gente fez na aula passada, a gente não comparava a lâmina com a capacidade de infiltração. A gente calculou primeiro a intensidade da precipitação e, consequentemente, a gente pôde comparar com essa taxa de precipitação. Aspectos fisiográficos que influenciam. Nós temos a área e forma da bacia. Aí, como é que isso influencia? Deixa eu ver aqui. Bacias que têm uma maior área de drenagem, consequentemente, elas vão ter mais área para drenar e maior escoamento superficial.
Forma da bacia. Vamos comparar uma bacia alongada e uma bacia redonda. A bacia alongada vai ter o maior escoamento superficial. Solo. Aí vai depender da capacidade de infiltração, que por conseguinte vai depender do tipo de solo, sua constituição, textura, umidade inicial. Como a gente viu, isso aqui é na aula de infiltração que a gente viu. Porosidade, natureza, se é um solo residual, se é um solo sedimentar. Solos residuais possuem uma capacidade de infiltração muitas vezes bem menor que os solos sedimentares, né? Que os solos transportados. Tem um erro de digitação, faltou o O aqui, disposição das camadas, né? Como essas camadas estão dispostas, muitas vezes eu tenho uma camada de rocha, principalmente em região serrana, uma camada de rocha em uma altura do subsolo muito, digamos assim, muito baixa. Isso faz com que o solo ele não tenha tanta capacidade de infiltração por causa dessa rocha que está presente de forma assim muito rasa na minha superfície, no meu subsolo. E isso faz com que o meu escoamento na bacia ele seja maior. E condutividade do solo, que também tem relação com o tipo de solo, né? Superfície, como a gente sabe, logicamente, quanto mais tiver cobertura vegetal, menor é o escoamento, porque o solo vai ter uma maior capacidade de infiltração. Relevo, aí vai ter a ver com a densidade de drenagem, declividade, depressões acumuladores, que a gente sabe que quanto mais tiver essas depressões, maior vai ser a parcela da interceptação. Represamentos naturais, as barragens, que são represamentos artificiais, vão fazer com que haja um barramento desse meu fluxo da área de drenagem, fazendo com que o meu escoamento superficial lá no meu exutório ele seja menor. Esse é um dos aspectos que as barragens devem observar, essa questão do barramento, da vazão, de modo que muitas vezes essa vazão ela pode se tornar nula, ajusante, né, nas bacias que ficam ajusantes no meu barramento. Modificações artificiais, né, a existência de reservatórios para regularização, canalizações em bacias urbanas, aumenta o pico de cheia. Se eu colocar uma barragem lá no Alto Jaguaribe, a minha vazão aqui no baixo não vai ser a mesma. Então, é isso que tem que ser observado dentro do contexto das barragens, né? Por isso que a ANA, por meio dos comitês, gerencia justamente por meio das outorgas esse uso em termos quantitativos das águas, né? Que fluem por esses açudes, por esses rios. Então, de forma geral, daí vocês percebem a importância dessa regularização, ela ser feita de forma racional, de forma técnica muito, muito bem apurada, para que eu não tenha problemas com abastecimento de água a jusante da minha obra hidráulica. Então, nós temos aqui uma coisa que vocês já sabem. Vou só revisar, porque a professora Daniela adora fazer revisão, nunca vi. Escolamento, porque eu considero que a minha memória ela é ruim, então a de vocês também eu considero que seja ruim. Eu acho que a geração da gente, de forma geral, tem uma memória bem ruim, é incrível. A gente tem aqui os 3 escoamentos, superficial, subsuperficial, isso aqui eu já mostrei para vocês, escoamento de base, eu vou só passar porque vocês já sabem. O nosso escoamento superficial, ele vai definir o volume escoado, a vazão de enchente e a máxima. Isso aqui, ó, esse nome aqui, vocês gravem, esse nome cheia máxima, ou vazão de enchente. Porque esse parâmetro é justamente o parâmetro de projeto para obras hidráulicas, para as barragens, por exemplo. E aí a gente vai ver ainda nessa disciplina como é que você determina numericamente essa vazão.